Eu tenho só mais duas perguntas bem específicas e bem objetivas. Uma delas é relacionada a algo que eu li não muito tempo atrás, que fala mais ou menos assim, que para cada genealogia familiar, disponibilidade de recursos financeiros e de tempo, existe uma opção de reconhecimento de cidadania. Acho que é isso que eu li. Eu queria saber se vocês concordam com essa afirmação e quais são as diferenças, já emendando, as diferenças, as vantagens e desvantagens em requerer essa cidadania através de um consulado no Brasil, de um processo, por exemplo, administrativo ou de residência na Itália, ou então de recurso judicial lá na Itália. Olha, na minha percepção, o baixo custo é o consulado, né? Porque o consulado ele vai te fazer um processo administrativo, um ato, vai findar um ato administrativo declaratório. Então você vai ter basicamente o custo de montar a sua pasta, eventualmente de retificar alguma coisa, mas enfim, o consulado ele também tem uma certa razoabilidade, né? De aceitar ou não. Você tem a via administrativa, né? Presencial, a pessoa vai no comune, etc. Hoje em dia está cara, né? Por causa da questão do euro, da desvalorização do real, e tem uma certa insegurança jurídica, querendo ou não, porque aí tem aquela questão da residência, a residência ela pressupõe um ônibus de permanência tal, pelo próprio conceito que, se eu não me engano, está no próprio Código Italiano, Código Brasileiro também, então você pode até eventualmente ter esse processo anulado por uma questão de autotutela administrativa. E você tem a via judicial, que eu diria que ela é razoavelmente rápida, né? Não tão rápida quanto a administrativa, vamos dizer. Hoje em dia ela compensa financeiramente, porque ela é mais barata do que ir para lá. Agora, evidentemente que é muito mais cara do que entrar na fila e ficar esperando 15 anos. E assim, o que é bom do judicial é que ela, no final, ela termina com uma coisa julgada, né? Então você tem uma segurança jurídica maior nesse sentido. É muito difícil alguém, é um processo que correu contraditório, com todas as garantias, é muito difícil alguém conseguir rescindir esse processo, vamos dizer assim. Então, talvez seja a via mais segura, talvez, provavelmente, sim, pelo fator da coisa julgada, sim. Então, tem para toda opção. O que a gente vê aqui é o seguinte, às vezes a gente pega para fazer um trabalho aqui no Brasil, um trabalho de direito registral, para pessoas, principalmente mais jovens, que querem fazer na Itália, porque já querem morar na Europa para ontem, né? É aquilo que o Daniel falou, o Daniel tá doido. Parece que o povo quer, não, isso para amanhã, isso para amanhã. Você fala, bom, então você vai para lá e resolve. Agora, quem não tem pressa, vai para a fila do consulado, enfim, tem para todos os bolsos, acho que é bem democrático. Então, com relação a essa pergunta, eu acho que assim, depende da situação. A pessoa tem que ter justamente um pouco essa organização, não só na genealogia, como também nas estratégias que ela vai montar para atingir o objetivo que ela tem do reconhecimento da cidadania. Então, primeiramente, ela tem que saber onde eu moro, né? Então, assim, se você mora em São Paulo, ou no estado de São Paulo, ou se você mora no Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Acre, você é da circunscrição consular de São Paulo, né? Então, em São Paulo, hoje em dia, o tempo de espera é uns 12 anos. E agora, com a pandemia, é assim, uns 12 anos mais algum tempo que sabe-se lá quando vai ser. Né? Por quê? Porque é importante que as pessoas saibam que, infelizmente, o reconhecimento da cidadania, primeiro, não é prioridade para os consulados em geral, não é uma prioridade administrativa. Existem problemas com relação à distribuição de recursos. Antes, faltavam recursos. Agora, o problema não são recursos, embora os consulados continuem dando essa desculpa. Por que não são recursos? Porque desde 2014, a cidadania tem uma taxa para ser feita para cada maior de idade, são 300 euros, né? E consulados como o de São Paulo já arrecadou milhões e milhões e milhões e milhões de euros. Nós estamos falando coisa de 15, 16 milhões de euros desde que começou a ser cobrada essa taxa. Ou seja, dava para ter construído prédios aqui no Brasil para fazer linhas de montagem de cidadania italiana. Recurso tem hoje absolutamente abundantemente. Obviamente que depois foi criado isso para isso ser revertido
para ser feito mais rápido o reconhecimento da cidadania, mas esse dinheiro entrou no Tesouro, ele encontra sempre algum lugar para ir que nunca é o seu objetivo. Porque, obviamente, quando fizeram a lei, não vincularam essa verba com para que ela foi criada. Aí, depois de um tempo, desses 300 euros voltam 90, mas aí, obviamente, os consulados usam esse valor até para comprar papel higiênico, enfim, isso quem me segue eu já falei sobre isso muitas vezes. Então, o problema não é nem dinheiro. Mas, voltando sobre essa questão, ou seja, em São Paulo são 12 anos. Em outros consulados é menos? Eu, por exemplo, no Nordeste, em Recife, talvez, se não fosse a pandemia, estaria demorando menos de 2 anos. Então, você tem uma outra estratégia, né? Obviamente que agora, com a pandemia, talvez vai durar 4, 5 anos, é difícil de prever, porque é impossível dar uma estimativa concreta. Tal consulado demora tanto tempo. Isso quem disser e te garantir que vai acontecer em tanto tempo está mentindo, porque é impossível ter essa noção. Depois, a via administrativa, residindo na Itália, como o doutor Gabriel estava dizendo, eu acho hoje em dia uma aventura complicada, né? Não que seja impossível, a não ser que a pessoa pense o seguinte: eu vou e não tem problema se eu demorar 5 meses, 6 meses, 8 meses, eu vou porque eu quero viver na Itália, eu vou vivenciar, lá eu me viro, né? Agora teve até uma mudança legislativa que talvez permita que a pessoa trabalhe, né? Então, temos uma outra configuração, mas isso se aplica, sobretudo, a pessoas que não têm o seu trabalho, ou seja, elas estão mais free rider, né? No sentido que, normalmente, pessoas mais jovens, né? Que elas podem, ou pessoas mais velhas que já se aposentaram, a pessoa precisa dispor de tempo, né? E se a pessoa for achando que em 15 dias ela resolve, ela vai ser muito facilmente presa para aproveitadores. Então, tem que tomar muito cuidado nessa cidadania por via administrativa na Itália, porque ela pressupõe residência. E residência na Itália é uma coisa séria, não é como no Brasil. No Brasil, residência é uma continha de água e luz no telefone. Na Itália, não é assim. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão da residência. Então, a não ser que ela possa permanecer de fato residente, é algo que eu desaconselho atualmente. E fora que, em tempos agora de pandemia, sabe-se lá quando nós vamos poder sair do Brasil. Nós estamos meio que presos aqui agora, né? Então, ainda bem que o país é bem grande. Então, é uma prisão agradável, né? Para quem gosta, eu gosto, né? Então, nós estamos nessa situação. E depois de uns anos para cá, que talvez se conecte um pouco com a sua pergunta anterior, de uns anos para cá tem a opção judicial, que ela não existia. Talvez ela sempre existiu na potência, mas ela não existia na prática. Começou em 2009 com a decisão da Corte de Cassação na Itália, né, sobre a questão da cidadania por via materna, né, das descendentes de mulheres italianas, e depois isso foi, antes eram só esses casos, e depois, obviamente, se abriu uma outra linha interpretativa com relação ao descumprimento dos consulados do prazo de 2 anos, que é o prazo legal para o reconhecimento da cidadania, e aí se abriu essa seara por via judicial, que, como o doutor Gabriel disse, do ponto de vista da segurança, é a melhor, né? Então, hoje, né, se minha mãe não tivesse me registrado em 1984, e eu nasci bem antes de 84, hoje, se eu fosse descendente e não tivesse a cidadania reconhecida, o caminho judicial, com certeza, seria o que eu escolheria, né? E por quê? Porque ele te dá essa segurança, ele é uma coisa julgada, o juiz disse, não há funcionário consular que vai dizer, mas eu acho que o sobrenome está errado. Não tem isso, o juiz disse, fulano é cidadão italiano. Acabou. Não há mais discussão sobre isso, né? É coisa julgada, como ele disse. Então, e a via judicial tem uma outra questão, ela pode envolver várias pessoas da família, né? Ou seja, você coloca a tua família quase inteira. O limite não existe um limite nominal, numérico, né? Obviamente, talvez o limite do bom senso. Aí cabe os advogados talvez esclarecerem esse ponto. Mas a via judicial, ela te traz uma segurança jurídica muito grande e vai ter uma análise prévia dessa documentação. Porque o problema é que, até se o consulado não demorasse tanto tempo,
Qual o problema dos consulados? Infelizmente, quem me acompanha sabe, porque eu já escrevi muito sobre isso. É uma mentalidade que eu chamo de mentalidade obstrucionista. E a mentalidade obstrucionista dos consulados é o seguinte: você nunca sabe a análise que eles vão fazer. E eu sei porque eu já trabalhei no consulado. Então, já vi casos de pessoas que chamavam-se, a família era Maniero e virou marinheiro, e já vi pessoas por causa de um L e o consulado não aceitou. Então, assim, é uma coisa imprevisível. Uma discricionariedade excessiva, né? Absolutamente discricionária. Não deveria ser, né? Porque na via administrativa a discricionariedade deveria ser quase nula. Exato. Mas, infelizmente, tem por uma questão de lacuna normativa, e a gente poderia discutir isso num outro momento, os consulados acabam sendo uma caixinha de surpresas, né? Fora que, dos 7 consulados que existem no Brasil, 2 consulados, que é o consulado de Belo Horizonte e de Rio de Janeiro, nem mesmo você consegue entrar na fila. Por quê? Porque existe, o que eu também já escrevi no meu site, a loteria da cidadania. Né? A pessoa tem que se agendar online, um agendamento que é quase impossível, que é como uma loteria. E aí, obviamente, que o cônsul, quando dito, mas é muito difícil, aí o que ele diz? Mas tem quem consegue. Mas é óbvio, a Mega Sena alguém acerta. Né? A loteria alguém acerta. Mas você tem milhões que não acertam. Então, assim, os consulados que fazem o sistema online, eles conseguiram uma ótima ideia para dizer, eu não tenho fila. É óbvio que você não tem fila, você não deixa a pessoa entrar na fila. Então, você não tem fila. É o represamento de demanda mais eficaz que tem. Por quê? Porque, além de tudo, as pessoas continuam dizendo, não, mas no Rio não tem fila. É óbvio que não tem fila. Se você não deixa a pessoa entrar, a pessoa vai chegando na calçada da fila, você dá uma rasteira nela para fora, ela nem consegue entrar na fila. Né? Então, é uma maravilha. É a fila fantasma. As pessoas ficam rodando por cima do consulado sem poder entrar na fila. E aí, a via judicial é, obviamente, o caminho mais adequado. Então, hoje em dia, para quem pode pagar, né, infelizmente não é para todos, mas também cidadania é uma coisa cara em qualquer situação, até via consular ela é cara, né? E eu aconselho a via judicial, com certeza.